E agora, costelas de hidromel. Este programa é livre para todos os públicos. Você está ouvindo Costelas de Hidromel, mitologia para todos. Saudações mitológicas, meus caros. Estamos de volta com mais um programa do Costelas e Hidromel. Agora o nosso terceiro na nossa escalada aí. E hoje vamos falar de mitologia japonesa, que é o Vertamati. Se o coelho da lua é um ser mitológico, aquele coelhinho do Monty Python, ele é um deus. Sou Naka e acabei de acordar, pessoal. Aqui é Eduardo Prota e mitologia boa e mitologia complicada. Fala aí um pouco do que você tá fazendo. Então, eu criei Infinimundos lá pelo meio de 2013, assim, e comecei a colocar uns textos e imagens lá, assim, historinhas bem curtas mesmo, pra ler na internet, assim mesmo. E agora evoluiu um pouco pra podcast, aí depois um pouco pra vídeo também. Tá indo aos poucos. Aí sempre trabalhando com criação, assim, então é www.infinimundos.com.br. Muito bom. Bom, aqui é o Renato Seveniani e tentar traduzir os nomes desses deuses é coisa de retardado. É só Kotoamatsu Kami. Vira uma frase, né? Quando se traduz. As 3 palavras juntas, assim. Isso. Muito bom. Mas aí tem alguma coisa sobre como esses Kotoamatsu Kami surgiram? Eu achei algumas linhas de início da história, mas ou ele nem cita a nomenclatura dessa galera e vai direto e fala, olha, foram criados 3 deuses, esses 3 deuses fizeram isso e no final tinha o que importa, que é a criação do Japão, sabe? Ele pula tudo. Uhum. É um dos meus livros, ele fala que os deuses vieram. Ele não fala da onde que os deuses surgiram. Ele fala o universo foi criado por causa de um ovo lá e os deuses, depois que o universo já estava pronto, eles resolveram aparecer, né? Simplesmente, sim, surgiram. Falar que lugar legal, né? Vamos sentar ali. Por que não? Que antes disso a gente pode começar falando da base, né? Da onde que vai vir tudo isso, né? Que são os livros, né? Que é o Kojiki e o Nihon Shoki. Mas aí, qual que é a diferença entre esses dois? Que o Kojiki parece que ele é mais mitológico, assim, né? A única diferença que eu encontrei é que o Kojiki veio 8 anos antes. Eu não achei uma diferença muito... uma descrição muito clara de que é realmente diferente um do outro. Porque parece que é 8 anos, né? Parece que eles fizeram a versão e depois não gostaram muito, né? Fizeram outra, assim, logo de cara. A versão que eu vi, que ele falava que o Kojiki, ele realmente dá mais ênfase na parte mitológica, enquanto o Nihon Shoki, ele tem também o intuito de justificar a divindade da família imperial também, que é uma coisa que não tem no Kojiki. Já é a linhagem, né? Os primeiros imperadores, assim, né? Ele menciona, ele termina nessa parte aí de tem essa linhagem imperial que é divina e que tá morando na Terra, né? Tá morando no Japão agora. Então, o segundo livro, ele é o que traz a mitologia para próximo do que o povo entende como realidade, é isso? É, o que eu entendi disso, e também de algumas lendas que eu li que falam, essa veio do Kojiki, essa veio do Nihon Shoki, é que o segundo livro, ele também traz contos e lendas de humanos já, de heróis humanos, né? Enquanto o Kojiki tem muito mais história das divindades, histórias de criaturas mitológicas, ele é mais místico, assim, né? Então, esses 3 que vieram em um ano? 712 e 720 depois de Cristo. Mas e o budismo e o shintoísmo, ele vem disso? O shintoísmo vem, né? Ele é tipo o folclore, assim, né? Um conjunto grandão de folclore, assim, do Japão. E é muito folclore que esse povo produzia. Era impressionante, assim. Uma coletânea enorme, assim, de tradições mesmo. Ideias que vinham da terra, né? Por exemplo, tinham demônios na floresta. Eram coisas bem específicas, assim. Bem culturais mesmo, assim. O budismo já veio depois, né? Eu acho que... Mas ele já tava na área toda, assim.
assim, né? Já é uma daquelas religiões mais abrangentes, assim, por assim dizer, né? Mas o shintoísmo é uma religião? Isso. Ou não? Não, é. Ele ainda é seguido ainda, porque monges budistas ou o próprio budismo em si, você vê hoje em dia. Ainda tem muita coisa shintoísta no Japão, cara. É impressionante, é a regra do Japão, assim. Você é doido com coisa nova, mas você mantém a coisa velha, sabe? Então, as duas conseguem conviver bem, assim. E o shintoísmo, ele tem esse conjunto de deuses, assim, né? O budismo tem só aquela doutrina ali do Buda, né? Uma filosofia. Isso, exato. É mais uma filosofia espiritual mesmo. O budismo até tem uns demônios, algumas figuras assim, né? Mas não são a ênfase mesmo. Já o shintoísmo é muito imerso nisso, na ideia dos mitos e das lendas. E Oni, tem os monstros e os deuses. Eles vêm todos mais do shintoísmo, né? Bom, como toda criação de mundo, a criação é semelhante a outras mitologias que nós falamos no primeiro cast, né? No início havia o caos e o silêncio. Em seguida, houve o som do movimento de partículas e a luz, que era mais leve, ficou acima de tudo. Partículas que também eram leves, mas não tão leves quanto a luz, formaram os céus e as nuvens, e as mais densas e pesadas formaram a Terra. Nesse ponto, uma das variantes diz que a Terra não era terra, ela era um mar sujo, como se fosse um rio lamacento, não era terra dura. E que no momento da criação dessa parte da criação, né, da criação do céu, que foi quando surgiram as primeiras deidades, que eu não vou usar mencionar os nomes, nem traduções, porque não vai a lugar nenhum isso. Eu achei uma variaçãozinha, assim, chega no mesmo ponto, mas fala que no começo tinha só uma coisa caótica e uma esfera de matéria, que essa esfera, né, ela começou a se dividir, porque tinha uma parte dela que era mais pura e uma que era mais suja, né? E essa parte mais pura, ela começou a subir e foi subindo até ela se posicionar no alto do monte Tahashiro. Era o monte mais alto da parte suja que ficou embaixo, que é a terra, e em cima seria o paraíso onde os três deuses, né, os três kamis que iam vir foram pra lá. E essa parte de baixo, ela só vai ser mencionada mais pra frente quando a terra mesmo, o conceito de terra for criado. Apareceram essas três entidades e esses três são os deuses da criação, que eles chamam lá de Koto Amatsukami. Isso. Depois desses três foram 7 gerações de deuses que foram formados da terra e do céu. As 2 primeiras gerações são indivíduos, são seres assexuados, os outros 10, né, são pares de deuses. 5 homens e 5 mulheres. Quando os 3 deuses primários eles criaram o paraíso, nasceu um broto de bambu, que ele era brilhante e tal, e desse broto de bambu... Saiu um panda. Ia ser bom se saísse. Primeiro panda. É o primeiro e o último, né? Porque ele vive aí até hoje porque não se reproduz. Foi um casal, mas aí a fêmea não cansou de esperar. Eu tava esperando o momento certo de ter o filho, não deu certo. Os 3 deuses antes, eles tinham criado a estrela polar, a lua e o sol. E essa divindade, eu não achei o nome, no conto não menciona em momento nenhum o nome dela, ela decide que tá muito chato aquilo, tá muito ruim, que aquele mundo precisa de mais luz. Então ela começa a gerar esfera de energia atrás de esfera de energia e lançar pra cima. E ela vai começando a construir todas as estrelas do céu, até que ela chega num ponto de êxtase, essa divindade, que ela começa, tipo a Jubileu, assim, do X-Men, começa a soltar faísca pra tudo quanto é lado, e em desespero ela sai correndo. E no que ela sai correndo, que ela vai deixando esse rastro de brilho, ela cria a Via Láctea, que é assim que eles explicam da onde que veio a Via Láctea mesmo. Até que ela se joga no mar e pra apagar essas faíscas todas, mas fica maravilhada com o efeito final do que ela criou, né? E depois disso ela não é mencionada em nenhum outro lugar, que acredita-se que ela continua morando no mar até hoje, e quando você vê reflexos do sol no mar, podem não ser reflexos, podem ser luz que ela tá girando pra se entreter lá embaixo. A Jubileu. A Jubileu, A Jubileu. Não tem nome, pode ser a Jubileu, né? Mas ela, onde que ela era? Qual desses? Ela tem um conto específico pra ela, pra explicar de onde veio a Via Láctea e todas as estrelas, porque faltava isso. Criaram a estrela polar, o sol e a lua, então assim, você teria o resto do céu um breu, né? Então eles falam que é essa divindade, porque não fala o sexo, não fala nada, você só sabe que ela nasceu desse broto
broto de bambu e criou todas as estrelas, criou a Via Láctea e agora ela mora debaixo do mar, brincando de fogos de artifício lá embaixo, sabe? Mas nesses 7 pares, você já tem o Izanami e a Izanagi, ou... Eles são o último par. São os caçulas, né? São os caçulas, Por isso que eles são mandados pra Terra. Se comportaram mal. São eles que criam o Japão, né? Exato. Eles ficaram responsáveis por criar o Japão. Mas eles tiveram que ir pro Japão porque eles foram banidos? Eles fizeram alguma coisa ou não? Não fala o porquê que escolheram eles pra ser os criadores do Japão. Tirou no palitinho, assim. Aí, como eles eram os caçulas, os irmãos mais velhos, pra ajudar, deram pra eles uma lança. Naginata. Uma naginata, que era decorada com joias. Bonito, porque deuses com um pedaço de pau e um pedaço de ferro sujo na ponta não vale, certo? E essa lança é conhecida como a lança dos céus com joias. Esse é o nome dela? Heavenly Jeweled Spear. Ameno no boco. Lança divina, né? Não pode ser pequena, né? Tem que ter um nome foda, assim. Eu gosto disso, cara. É um nome autoexplicativo. Já diz tudo ali, né? Pra eles, né? Pra gente, quando tem Aí ela mergulhou essa lança, né? No mar e puxou de volta, né? Não, primeiro não tem aquele caminho que o Izanagi, ele não quer ir, ele tá quase desistindo, e a Izanami que tem que convidar ele aí, não tem uma história, assim. Ela é a parte mais forte, vamos dizer assim, convence ele a se aventurar, a topar fazer isso, quando eles estão no meio da ponte que liga o céu e a terra. Mas isso não é pra criação do homem? Tem Mas isso, a criação do homem, eles já estão lá embaixo, né? Eles já estão no arquipélago. Eu vi que, assim, que o Izanagi, ele tava desistindo, e a Izanami, ela é a deusa que chama, a deusa que convida, porque é ela que induz ele a aceitar esse desafio, porque ele não queria sair dos céus, ele não, porque a Terra, igual o Renato falou, era um ambiente inóspito lá embaixo, né, cara? Era um mar sujo, era um rio sujo, sei lá. Então eles mergulharam a lança no mar e da espuma e do movimento, etc., formou-se o arquipélago japonês. Quatro gotas, né, caíram. Isso, ele mergulha a lança e puxa, e quando ele puxa... 4 gotas de água salgada. Formam as 4 ilhas. As ilhas, né? As 4 principais ilhas. A Naginata, essa arma, ela pode considerar uma lâmina? Ela é uma lâmina. Então, porque eu tô pensando no filme do Último Samurai, que eu gosto muito. Ele usa Coral Blade, que seria uma lâmina de coral. Que no fim dá na mesma, né? A história, ele estaria fazendo menção a essa história mesmo, né? Faz sentido. Eu não lembro desse trecho no filme. No início, né? A Naginata, se você já jogou Soul Calibur, tem uma menina, que é a Shanmina. É aquela lança com um facão na ponta. Amarrada, né? Sim. E que era uma arma mesmo, né? Que os samurais usavam, né? Na guerra mesmo, né? Pra criar o homem, eles teriam que... Acho que tinha uma metáfora lá pra sexo. Eles teriam que fazer sexo e nasceria um homem. Mas a Izanami chamou o Izanagi. E nasceram ogros, né? Nasceram criaturas horrendas, assim. E eles não entendiam o que tinha dado errado. Alguém falou pra eles que era o Izanagi, o homem que tinha que chamar a mulher. O texto que eu li é um pouco mais elaborado. É rebuscado, assim, tem uma metáfora. Não, eles... porque eles não... Na que eu li, eles não construíram só o pilar, eles construíram um pilar e uma parede murada em volta. Então eles vão acompanhando essa parede murada. Eles constroem a casa deles, né? O palácio deles chama Yashirodono, que é o hall com 8 braços quadrados de comprimento, significa o nome. Porque quadrado de comprimento fica ótimo. Justo. Agora que eu pensei. Não pode traduzir, cara. Se traduz, fica esquisito. Então, aí teve essa situação que o Eduardo falou, e a Izanami falou primeiro, e os filhos deles nasceram deformados por causa disso. Isso. Aí eles colocaram essas duas crianças, né, o Hiruko e a Awashima, num barco e mandaram pro mar, assim, mandaram embora. Aí eles tentaram de novo e dessa vez o Izanagi falou primeiro, né? Falou que ele tava afim primeiro. Por causa disso, eles conseguiram ter filhos e dessa vez eles tiveram 8 filhos que se tornariam as ilhas do Japão. Awaji, Iyo, que depois ia virar Shikoku, Oki, Tsukushi, que depois ia virar Kyushu, Iki, Tsushima, Sado e Yamato.
que depois ia virar Honshu. Como as 3 ilhas, Hokkaido, Tsushima e Okinawa, não faziam parte do Japão nessa época, na mitologia eles não aparecem, né? Porque foram agregadas depois. Depois dela nascer as ilhas, nasceu o deus do fogo, Kagutsuchi, a encarnação do fogo. Izanami comeu muito curry e o Kagutsuchi saiu queimando. Misericórdia. Ele também era chamado de Homusubi. Homusubi. É, o causador do fogo, o criador do fogo. Scorpion. Espera, eles não brigaram? Quem brigou? Izanami e Izanagi? Ah, achei que era o Crave a Rosa. Sabe, agora deslanchou esse negócio. Foi inspirado. Até agora a gente teve todo o cast nosso, tem referência de novela, cara. Vamos que a gente tá conseguindo. Eles ainda não tinham brigado. Ainda não. Não, Mas morreu, né, cara? Como é que eles vão brigar? Não, eles não brigam, né? Eles são separados pela morte. Até que a morte os separe. Então não tá mais casado, então pode brigar. Agora eu não sei se estão falando do filho que botou fogo na mãe ou se é a mulher que brigou com o marido. Bom, Izanami morreu e foi para o submundo. Ah, sim. Lamentando a morte de Izanami, Izanagi foi atrás dela Ah, olha aí. para o Yomi, que é a Terra Sombria dos Mortos. É o Hades, né? É isso que eu ia falar, não é um inferno propriamente dito, é só o Hades, O né? submundo, é o Underworld. É onde, tipo, não é só as almas que foram más que vão pra lá, né? É geral, assim. E obviamente a referência do do Naka pro Scorpion fez sentido. Olha aí. Scorpion. Ou seja, quando ela caiu lá no inferno, apareceu Fatality em cima, assim. Get over here. Mas e aí, o Izanagi foi atrás dela e conseguiu salvar ela? Então, primeiro ele notou que a Terra que ele conhecia até agora e o submundo não eram muito diferentes, exceto pela escuridão. Justo, o sol tá lá em cima, né? Não, e não tinha nada lá em cima e não tem nada no submundo. Então, pra ele era a mesma coisa, só que um era dia e outro era noite. Ah, nessa época não tinha planta, não tinha bichos, essas coisas ainda não tinha sido criado. Eles criaram a Terra e não tinha nenhuma outra criatura, só deuses. Ah, entendi. Puta, Wasteland total, assim. Pois é. E um mar de lama, né? Não vejo problema nenhum de você ir pro submundo nesse aspecto, né? Pode morrer à vontade. É só fazer uma visitinha ali, ele é um deus mesmo. Mas e aí? Então, aí, como ele viu que era parecido, mas mesmo sendo parecido, ele ficou incomodado com o quanto era escuro, o quanto era sufocante a escuridão que tinha no submundo. Portanto, ele apertou o passo e encontrou Izanami mais rápido do que o esperado. Mas ele, a princípio, não conseguia achar aonde Izanami estava, porque ela estava escondida nas sombras. Ou seja, ela tava parada no meio do caminho. Isso escondido na sombra é a mesma coisa, né? Ela tava na beira da porta, mas ele passou reto, foi até o fundo, não achou, voltou, ele achou. Entendi, justo. Beleza, aí ele tentou ver ela, não foi isso? Então, aí quando ele pede pra que ela volte com ele para o sobremundo, digamos assim, ela recusa, fala que é tarde demais, não quer voltar e que... E que é tudo a mesma merda lá em cima e lá embaixo, né? Então tanto faz. A expectativa é que ela já havia se alimentado da comida do submundo e que agora ela pertencia à Terra dos Mortos. Caraca, velho! Você acabou de explodir a minha cabeça. Por quê? Porque na mitologia grega, a Perséfone, que é a esposa do Hades, ela não pode sair porque ela come a romã, que é a fruta do submundo, cara. E ela não pode sair de lá exatamente porque ela tinha comido uma parte do submundo. Olha só que bacana. Caralho, velho. Nada se cria. Então, a pergunta é quem que criou primeiro, né? Eu duvido que os gregos tenham criado depois dos japoneses, considerando que o livro deles tem 1000 anos de diferença. Mais, talvez. Mas quem? 1000 anos, quem primeiro? Os gregos primeiro, né? Ah, sim. Então, a gente tava aqui, ela falou que não podia ir, a minha cabeça explodiu porque ela tinha comido uma parte do submundo, então ela tava vinculada lá. E aí, ele bodeou e foi embora? Então, ele ficou chocado com a informação, ele não quis
desistir. Aí Izanami concordou em retornar, mas ela queria descansar antes de voltar. Falou pro Izanagi não entrar no quarto dela enquanto ela estava descansando. Depois dela descansar, depois que ele estava esperando bastante, Izanami não saiu do quarto. Izanagi estava preocupado e tal, falou, pô, o que tá acontecendo? Ele acendeu uma tocha pra procurá-la. Isso, e aí olhou pra ela, né? Aí ele notou que a forma dela já tinha mudado, que ela não era mais a moça bonita que ele uma vez conhecera, que agora ela parecia um zumbi, né? Um corpo em decomposição. Ela virou a mina do chamado, assim. Ela parecia um corpo em decomposição. Faltava pedaço de pele, tava apodrecendo, tinha vermes na carne, esse tipo de coisa. Aí ele saiu correndo. Ele não quis ajudar ela, ele ralou o peito, assim. Ele começou a correr, ele pensou em voltar, aí a Izanami acordou, começou a correr atrás dele. Eu vi que ela ficou puta porque ela não queria ser vista daquele estado, né? Ela despachou uma bruxa atrás dele. Enfim, aí ele fugiu do ataque dela. E aí ela... Desculpa, até aquele... Ficaram eternamente. Desculpa, até aquele momento tava tudo escuro? Até ele acendeu uma tocha. Era breu total. A hora que ela demorou muito pra voltar, ele acendeu uma tocha. E aí ele viu qual era o estado do corpo dela e se assustou e começou a correr. Entendi. Aí ele some da história, ou não? Ele? Ele deixa de ter importância na história depois disso, né? Não, ele ainda tem importância porque ele ainda cria... ele cria outros deuses, né? Isso, aí eles só ficam separados agora, né? Ele tranca a Izanami no submundo, né? Uhum. Tem que lembrar desse fato. Eles viram inimigos, né? Entendi. Ela o que? Vira a deusa da morte, né? Ela é a deusa da morte? Olha o plot twist aí. A deusa da morte? Ela é a morte. Bom, aí como Izanagi sentia que ele tinha que se purificar, ele foi se lavar nas águas. No momento que ele lavou os olhos, do olho esquerdo surgiu Amaterasu, a encarnação do sol. Do olho direito nasceu Tsukuyomi, que é a encarnação da lua. E do nariz nasceu Susanoo, que é a encarnação das tempestades, das marés e do mar. Que deve ter nascido naquele turbilhão que desceu quando o cara suou, né? Tudo faz sentido. Considerando que o mar é todo marrom, né? Tá tudo errado já, Podia ser né? pior, né? Vê a cabeça explodir de novo, cara. Na mitologia chinesa, o sol também vem do olho esquerdo do deus Mor lá que cria o mundo. Deve ter algum significado, tipo o olho esquerdo iluminado, alguma coisa assim. Né? Deuses conseguem criar coisas assim, né? A partir do nada. Quem acredita assim mesmo, que acreditava, tinha essa noção de que deuses eram tão acima da realidade assim que acho que eles não precisavam nem conceber assim, né? Não precisavam. Deus teve filho até na coxa, né? Entendi, isso é humanidade. Por aí, cara. Aí esses são os três principais, né? É agora que a criação das coisas começa a acontecer, né? Porque até agora a gente tinha água, terra, a estrela polar, o sol, a lua e os deuses. Agora nós temos a encarnação do fogo, a encarnação do sol, a encarnação da lua e a encarnação dos mares. Ficou mais palpável agora, né? Já começou a ficar mais evoluído, né? A quantidade de coisas que tinha no mundo. Esses deuses, assim, Amaterasu e Tsukuyomi, são, sei lá, me pareceu, assim, meio crianças mimadas, assim, né? Um Happy Family, assim. Amaterasu é a maior de todas, né? É a mais famosa, né? Mas ela não tem uma noção, assim, eu acho que ela não é poderosa, assim, tipo, não subjuga igual um Zeus ou um Odin, assim. Mas eu acho que todo mundo meio que depende dela, assim, né? Porque... É o sol, cara. Pois é. É o sol. Mas é engraçado que ela é o sol, mas ela não é o sol, né? Ela é a encarnação do sol, né? Como é essa encarnação? Ela é o corpo do sol, ela não é o sol. É o avatar do sol. Isso, o avatar do sol. Então o sol encarnou nela? Isso. Tipo isso. O sol tá lá brilhando, mas a forma física dele na Terra é ela. Um pouco da forma de pensar japonesa, né? Da filosofia por exemplo, o Buda, ele, depois que morre, ele reencarna em uma outra criança, esse tipo de coisa, né? Uhum. Essa linha de filosofia, religião que eles têm. Certo. E eles vivem brigando, né? Os três. São bons deuses, assim. Deus tem que brigar, né? Porque não tem mais nada divertido pra fazer. Deixa
tinha uma disputa que a Amaterasu fez com Susanoo. Ela deu à luz a 3 mulheres, né? Isso. Ele tinha que tirar do colar dela o máximo de deus que ele conseguia, e ela tinha que tirar da espada dele o máximo de deuses que ela conseguia. Cara, que zona. Isso aí pra mim, entendedor, tá sensacional. Você entende perfeitamente o que tá acontecendo aí, né? Eu vou dar o meu brinquedo na sua mão e você brinca o quanto você quiser. Aí você pega o meu brinquedo e brinca o quanto você quiser. E entenda isso como quiser também. Olha aí. Caramba, eu não é mais inocência, não? Ó, a Amaterasu ficou brincando com a espada do Susanoo Isso. pra produzir o máximo de deuses que conseguia dali, cara. E ele teve que brincar com o colar dela. Caramba, olha só. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E você achava que japonês roubando calcinha no varal era muito. Caramba. Aí no final da competição, ele conseguiu tirar 5 deuses. Eu sei que ela tirou 3 mulheres. Isso, Né? da espada, e ele tirou 5 deuses homens do colar. Então, tecnicamente, ele ganhou. Só que aí ela foi e falou, não, esse colar aí é meu. Então, você tirou daí, os deuses são meus, eu ganhei. coisa de irmão mesmo, assim, sabe? É, muda a regra no meio do jogo. Exato. Aí Susanoo ficou puto, né? Ficou putaço e... Ele ficou escondido, ele se escondeu dela por um tempão, não foi? A Amaterasu se escondeu. O Susanoo destruiu todos os campos de arroz que a Amaterasu tinha criado. Isso. Aí ela, em repúdio, em vingança, se escondeu numa caverna, que é chamado de Amano Iwato. Isso. Que é o que ela faz. Ela tem esse negócio, ficar puta com os irmãos e esconder, assim. E faz meio que até um draminha, assim, pra eles irem buscar ela, né? Porque eles precisam dela. Então acaba que ela tem essa aura, assim, de... Acho que ela não é uma deusa agressiva, mas ela é uma deusa doce, assim, né? Ela não vai sair no tapa com os irmãos, né? Ela vai se esconder e chorar. É, por isso. Ela é sensível. Assim, é a princesa mesmo, né? Tipo, é a figura da princesa, assim. Mas eles são deuses crianças, né, cara? Eles são crianças? Tipo, eles agem como criança. Isso acabou de perverter muito mais a história que eu acabei de ler, Não cara. era esse o intuito da coisa. Eu tô falando que eles são crianças no sentido, eles são infantis, né? Isso, é. Sim. Até parece um pouco com Deus grego, né? Assim. Mas eu não sei, eu tenho a sensação que eles são mais felizes, assim, que os deuses gregos, sabe? Eles brincam mais. Eles pedem desculpa, não, foi mal, foi de brincadeira, né? Não precisa também esconder, assim. E ela também briga com o da lua, né? O Sonho da lua. eu vou matar você. É a Ruth! Foi totalmente... esconder na caverna lá, já vou. Tsukuyomi é que tem uma deusa, eu acho que... Eu não lembro o nome dela. É a deusa da comida. Só que ela produzia comida de um jeito horroroso, assim. Que ela cagava comida, sabe? Saía pelos orifícios e pela boca e nariz, assim. Aí ele ficou extremamente ofendido com aquilo e matou a deusa. Mais E que justo. Justo, eu concordo. É questão de higiene até, né? Você só vai cagar no meu prato e me oferecer, mano. Ela caga Pede a um prato de comida. comida, vai bochechar minha comida antes do corpo me servir, cara. E aí aconteceu de sempre, né? A Amaterasu tomou as dores, assim, e os dois brigaram. Aí a Amaterasu fugiu e se escondeu na caverna de novo. Não sei se ela se escondeu na caverna, aliás, mas ela brigou com ele de um jeito que ela não queria mais ver ele. E aí por isso que tem, supostamente, o dia e a noite, né? Que ela não aparece enquanto ele tá no céu, assim. Legal, cara. Não, bacana. Eu não sabia dessa. É, Não, mas podia ter sido só uma briga de irmãos, né? essa afinal, foi séria. Essa foi treta forte, cara. Afinal, bochecharam a comida dele, cara. Não tem... Mas aí ela era meio que uma líder mesmo, assim, né? Ela não aceitava meio que essa violência, assim, dos irmãos, assim. E os irmãos eram meio porra louca, né? Eles resolviam tudo na espada, né? Então ela tem essa aura de deusa mesmo, assim, de ser misericórdia. Eu não sei se eu tô viajando, assim, mas eu tenho a impressão que a Atena, dos Cavaleiros do Zodíaco, tem essa aura, assim, de Amaterasu, que ela é a deusa que ela é poderosa pra caralho, todo mundo precisa dela, mas ela não entra, né, no quebra-pau, assim. Tipo, os outros é que brigam por ela, né, assim. Ela comanda. Ela é frágil, assim, mas ela comanda, né? Diferente isso, né? Daí, pra surgir um humano, como é que veio? Aí já tinha os humanos, né? Já tinha? Como apareceu da galera, assim? Deixa eu ver. Lavou o olho, apareceu os humanos. Lavou o terceiro olho.
Ah, tá explicado, então. Então os humanos de novo foram criados no barro, né? Teoricamente os humanos surgiram em algum lugar aqui, cara, mas... Eu acho que foi do Izanagi mesmo, ela já existia, né? Eles já existiam quando a Amaterasu e os outros foram criados, né? Entendi. Então, pelo que eu vi, aquela disputa que eu falei é exatamente de onde vêm os humanos. A Amaterasu cria 3 mulheres da espada do Susanoo, e o Susanoo cria 5 homens, não são 5 deuses, são 5 homens do colar da Amaterasu. E é a partir daí que estão criados os humanos. E aí 3 mulheres e 5 homens dá conta do recado, né? De popular a Terra, assim. Já dá. Isso faz mais sentido. Pelo menos você tem uma redução nervosa no incesto, né, cara? Finalmente, uma antologia que segura a onda da galera. Com isso a gente encerra a criação do mundo, porque é a partir dali que da Amaterasu, desses conflitos, etc, que acaba criando cada um dos animais também, ela vai criando esses bichos, né? Aí os imperadores do Japão aí, todos dizem que são descendentes diretos de sangue de Amaterasu, né? O que eu li é que eles são da linhagem direta dessas 3 mulheres e 5 homens que nasceram, então eles são diretos mesmo. E foi isso que o imperador teve que desmentir, né, no final da Segunda Guerra. O povo japonês realmente acreditava, né, que ele era uma divindade. Quando Izanami morreu, Izanagi cortou a cabeça do filho de fogo. Disso surgiram 3 deidades das rochas, 2 deidades do fogo e uma deidade da água. Olha só. E todas essas partes são as utilizadas para se fazer espadas. Ah, sim. Nossa, que louco, cara. Então você precisa de 3 partes de rocha, 2 partes de fogo e uma parte de água para você poder fazer espadas. Nossa, que da hora, velho. Isso eu não sabia, não. Eles têm uma lógica muito própria, né, assim, voltada mais pra espada, assim. E aí, vamos começar pelo Orochi? Orochi. Dragão serpente de 8 cabeças. Isso. Eu jogava aquele jogo do Okami, que, cara, me chamou a atenção, assim, de várias coisas. Eu tinha lido por cima, um pouquinho de mitologia que eu sabia na época. Falei, nossa, esse nome não me é estranho. Aí, cara, quando eu fui ler depois, um tempo depois, que fui ler, eu falei, cara, esse jogo, os nomes, pelo menos, tem vários, né? Eu acho que o lobo é a Amaterasu, né? É a reencarnação da Amaterasu. Ela pinta, né? Então tem uma história, assim, que ela cria o mundo pintando, né? Através de uma pintura mesmo. No jogo? No jogo é assim. Na mitologia mesmo. Dizem que ela cria o mundo, o horizonte, assim, a beleza, uma paisagens, assim, a partir de pinturas mesmo. Acho que é daí que vem essa ideia do jogo, de pintar coisas e elas surgirem, né? Mas o Orochi em si, ele tem uma história da criação dele, assim, ele veio de algum lugar. Do que eu achei, ele só fala que ele surgiu na província de Koshi, provavelmente, né? O Orochi já tá na Terra, né? O Orochi, ele já aparece na época que já tem humano, já tem tudo isso, né? Já tem uma civilização mais instaurada, não é? Exato. O Orochi, o dragão serpente de 8 cabeças e 8 rabos, que se estendia por 8 colinas. Comia 8 refeições por dia, tomava 8 canecas de saque por dia. Tudo 8. O número cabalia, tudo 8. É que o 8... É o número de sorte, né? Pra cultura oriental. Ah, é? Porque pros nórdicos é o 9, pro hebraico seria o 3, né? Eles atribuem essas qualidades, né? Cada número, assim. Número é mais qualidade do que quantidade. Então, o que o Orochi fez? Cara, eu sei do jogo que ele pediu o sacrifício das virgens. Então, na verdade é isso mesmo. Susanoo desceu à terra e encontrou um casal de senhores que estavam próximos da filha. E eles explicaram pra Susanoo que o dragão Orochi tinha levado todos os outros 7 filhos deles. E que a menina que estava do lado deles era a 8ª filha dele e que iria ser levada pelo dragão. Esse casal tinha relação com a Amaterasu, provavelmente são descendentes, né, de Amaterasu. E ele oferece ajuda ao casal para salvar a filha, mas ele quer a mão da filha em casamento.
A cara do jogo. Mas aí, ele vai, ele tem um esquema especial pra ele matar o dragão? Ou não menciona? Fala que ele vai e capa as cabeças aí. Primeiro ele esconde a menina, transformando ela num pente. Ah, é verdade, eu lembro disso. Eu li a lenda em algum lugar. E ele se faz da vítima, né? Tem uma coisa assim pra ele poder ser pego no lugar dela. Tem aqui é que ele cercou o local onde eles estavam com uma cerca com 8 portões, com 8 mesas e cada um tinha 8, é tipo sempre 8, entendeu? É 8 barris com 8 pratos, com 8 tudo. Esse 8 já apareceu lá atrás, né, cara? Esse 8 apareceu no palácio do Izanami e da Izanagi, que tinha 8 braços quadrados de área. Olha só. Beleza, aí ele escondeu ela. Aí o Orochi chega, não consegue entrar, sente o cheiro da comida e da bebida, e agora ele tem um problema, porque ele quer beber o sake, ele quer comer, só que ele tem os portões que impedem ele de entrar. Aí ele entra numa sequência de pensamentos, né, sobre como ele deve resolver o problema. E chega à conclusão. Ele começa a utilizar as 8 cabeças para procurar uma brecha nos portões, e existe uma brecha. Quando o dragão começa a entrar, ele coloca as cabeças para dentro, ele alcança o sake, começa a beber, fica tontaço. E aí o Susanoo ataca ele e mata a serpente. Ah, boa. Ele só vai rapando as cabecinhas que estão lá pra dentro, assim ele vai cortando. Ele casa com a virgem, então. Sim. É uma história de heavy metal, né, cara? É o cavaleiro que mata o dragão e salva a princesa. Salva a princesa, assim mesmo. Depois do Orochi, a gente tem o Coelho da Lua, né? Que é o Coelho de Inaba. Eu não cheguei à conclusão se era o mesmo coelho ainda, cara. Não achei um diferente. Que é a história do coelho, né? Que ele acha um mendigo na rua e o mendigo tá passando fome. Só que o coelho não tem nenhuma comida pra dar pro mendigo. Então, ele dá o corpo dele pro mendigo. Ele se atira ao fogo, na verdade, né? Isso, fica melhor assim. Aí o coelho se atira no fogo pra poder servir de alimento pro mendigo. Só que o mendigo era uma divindade. E ele coloca o coelho, tipo, como uma entidade mitológica na lua, onde ele fica batendo em bolos de arroz com um martelo. Isso era bom, assim? Era... Não sei se tipo, se o prêmio dele é ficar martelando bolos de arroz, né, cara? Deve ser divertido, né? De repente ele... Então, mas no que eu tinha lido não tem nada a ver com isso, cara. Eu também li outra. Assim, Ô, louco. Vocês têm duas? Eu já li essa história, eu conheço essa lenda. Ela existe porque as pessoas olhavam pra lua e existia um coelho lá. Eu não sei porque ele tá martelando bolo de arroz, mas a lenda que eu li era essa. É porque tudo no Japão e na China é arroz, cara. Eles inventam essa porra, tem arroz. Tá lá, arroz. A lenda que eu vi eram 8 irmãos e eles estavam disputando a mão da princesa de Inaba. Aí os irmãos do Okuninushi, que é o irmão mais novo, né? Os 7 mais velhos sacanearam um coelho, falaram pra ele, entra lá no lago pra tomar banho que está sujo. Só que tinha um crocodilo lá. O coelho é atacado pelo crocodilo. Mas da onde que veio esse coelho cagado todo aí? A que eu li é que eram tubarões. O coelho só conversou com o tubarão, assim, e quis saber quem que era mais numeroso, o coelho ou o tubarão. Aí diziam que o tubarão falava, não, é porque a gente tá aqui debaixo da água, ninguém vê a gente e tal. E o coelho falava, não, mas a gente é símbolo de fertilidade, nós somos muito mais numerosos e tal. Aí falou, não, então vamos decidir isso. Nós tubarões saímos aqui da água, você pula em cima, vai pulando em cima da gente e vamos ver quem são mais numerosos. Aí o coelho feliz da vida, assim, começou a pular, viu que tinha muito tubarão, começou a pular e foi contando. Só que ele ficou tão feliz que ele perdeu a conta. No que ele perdeu a conta, o tubarão viu que ele tava só feliz pulando e não tava nem aí mais pra contagem e deu uma mordida no coelho pra arrancar e aparentemente com a mordida ele arrancou todo o pelo do coelho. Assim. E o coelho triste, chorando, né, com razão, né, tinha perdido todo o pelo e tudo e ninguém pra ajudar ele. E os tubarões rindo e tudo e todo mundo nem aí pra ele. Aí passou um grupo de amigos, assim. Até se tem alguma coisa mais sobre esse grupo de amigos. Deve ser esses 8 irmãos aí. São os 8 irmãos. Acho que é eles. Aqui tá falando 4, mas pode ser 8, né, sabe? 4 não vai ser, cara. 4 não? Normalmente numa lenda japonesa 4... 4 é ruim, né? 4 é um número ruim. Não, enfim, o grupo de N irmãos, assim,
assim, passavam pela praia, viram um coelho sem pelo, assim, deram umas risadas, assim, mas depois colocaram a mão no ombro do coelho, assim, falaram, calma, para de chorar. Olha só, você vai fazer pular ali no mar, que é salgado, né, e ele tá sem pelo, e ele fala, se você pular ali, seu pelo vai crescer de novo. Aí o coitado do coelho vai, pula e sai de novo, chorando e gemendo de dor, né? Coisa terrível, né? É um bullying danado que fazem com ele. Bullying no caramba. Coisa séria. Mas depois chega um tal de Okuni no Shi e se apiedou, assim, o grande mestre da terra, carregando um enorme saco nas costas, e recomendou que o coelho lavasse o corpo esfolado no riacho de água pura e deitasse em cima de algodão. E aí o pelo dele ia voltar a crescer. Aí realmente voltou a crescer e o coelho ficou feliz da vida, porque o pelo dele tinha crescido de novo e esse cara, acho que ele abençoou esse cara e esse cara virou algum pica grossa do Japão. Ele se casou com a princesa porque o coelho falou pra ele que ele seria o escolhido. Sim. Olha só. Jubilee! Princess of Pyrotechnics! Que porra é esse maluco? Seriously. Caramba. Esse monstro acabou de entrar na pauta, velho. Que isso? Tem que falar desse monstro, seja lá o que for. Então, é daí que vem a expressão, sabe? O olho do cu. Só pode, né? O olho que nada a ver. Caramba. É tipo o labirinto do fauno, só que o cara, em vez de encaixar no buraquinho da mão, o cara colocou no outro lugar. Nossa, isso assim é um filme agressivo, né? A menina entra lá e tá lá o cara, pá! O cara com a mão atrás e de repente, putz, tinha um outro mangá que é só de fantasmas bizarros, assim. Essa maluquice toda que a gente começou a falar é porque a gente viu uma foto do Shirime. Olho de bunda, Não, literalmente. Eu vi aqui, eu tô só meio sem reação, assim, sabe? Ah, mano, é só porque é uma criatura que ela não tem olho, ela não tem olhos, porque o olho dela fica lá no cu. É só. Não, mas eu tô impressionado aqui com a criatividade japonesa. Você tá sem reação agora, imagina encontrar isso na rua, né? É, igual aquela HQ, né? Animada, já viu, né? Um filho. Era um de suspense, assim, que acho que uma menina encontra uma mulher toda estranha, toda Ah, não sei. um fantasma, assim. Com a mão atrás também. Não. Não, ela acho que era um espírito que caiu de um prédio, assim, que a mulher caiu do prédio, aí o espírito dela continua andando, assim, pela rua, meio quebrado, assim, sabe? É assustador, não? Vou ver se eu acho aqui. Bom, a história desse bicho é a mais simples do mundo, né? Tinha um samurai andando e achou um cara falando pra ele esperar. E quando ele virou, tinha uma bunda olhando pra ele com um olho no meio das bandas da bunda. Então... E acabou, cara. Não tem mais nada a respeito da história. Aí o samurai continua andando, né? Ninguém vai acreditar nisso, né? Ele foi andando, assim. Ele foi assim, deitou, chorou e dormiu, né, cara? Onde é que eu tô? Eu não quero ir pra casa. Deixa eu ir pra casa. É isso, a segunda parte da história, ele cometendo seppuku, não. Ai, caralho. Que foi? Fez um trocadilho. Eu fiz. Desgraçado, cara. Olha aí. Que a segunda parte da história é ele cometendo seppuku. Que pariu, cara. Jubilee! Princess of Pyrotechnics! Outro monstro que tem é o Yatagarasu, que é um corvo de 3 pernas, né? E pelo que eu vi, ele simboliza não só a ressurreição, que eu vi em alguns lugares que ele simboliza isso, quanto ele simboliza também o guia. Ele faz um papel de guia em algumas lendas, né? Que nenhuma que ele ficou famoso é que ele é mandado dos céus pra guiar o imperador Jimmu na viagem inicial que ele teria que fazer, da onde ele tá até a região que depois ia virar Kumano, que depois ia virar Yamato, que pra quem conhece o Japão, eu imagino que seja uma região conhecida. Yamato já mudou de nome de novo, cara. Já? Eu não sei. O que virou Yamato agora? Yamato é Honshu. Ah, olha só. Então é isso. O corvo guiou o imperador pra ele poder criar a civilização, pra ele poder ficar nesse lugar que agora é Honshu. Acho que Honshu é a ilha principal, né? É a ilha central. Tóquio, né? Sim, Japão mesmo, assim. Vamos falar dos capas, então. Capa, eles são aqueles... imp. Como é que eu vou traduzir? Duendes? Goblin. Goblin, demoninho da água, que eles têm o corpo de macaco, o casco de tartaruga, um bico de uma ave, e o que chama mais atenção neles é que
eles são assim, eles são muito espertos. Eles são criaturas espertas e que fazem as pessoas se perderem em pântanos e tudo mais. E em cima da cabeça deles, eles têm um pouco de água, que eles só conseguem fazer as magias pra fazer as pessoas se perderem e fazer todo o mal que eles fazem se eles tiverem algum contato com a água. Então se você empurrar ele, né, se você conseguir derrubar ele de alguma forma e essa água que fica nesse buraco que ele tem na cabeça escorrer, ele perde completamente os poderes e ele tem que, por obrigação, te guiar em segurança pelo melhor caminho, mais rápido, até o seu destino. A obrigação dele é te ajudar, então. Se você consegue, vamos dizer assim, passar a perna nele, ele passa a ter que te ajudar. Ah, sim. Eles iludem com miragens, né? Você acha que você tá vendo alguma coisa que você não tá. E tem uma série de lendas que o herói da lenda, ele consegue ver através dessa enganação toda e vai lá e consegue ir em segurança e chegar mais rápido. E, tipo, às vezes na lenda ele tinha um caminho, uma dificuldade muito maior que ele ia enfrentar, que ele acaba passando tranquilamente por aquilo porque o capa tá ajudando ele. Eu nunca tinha ouvido falar neles. Acho que você já deve ter visto em algum lugar. Em mangá, em jogo, volta e isso aparece. Mas eu acho que aquele o olho no ânus já entrou pra história, viu? Agora vai, mano. É foda porque eu fiquei falando Shirime e eu não tinha entendido o nome dele. Olho bunda. É. Shirime? É, me é olho. Shiri é a sua parte de baixo, a sua parte de trás. Olha só. O japonês é muito criativo, cara. É tudo autoexplicativo essa porra. É o olho bunda, olha. Então bola pra frente, então, depois mais um toque delicioso de perversão, a gente vai pra frente. Message for you, sir. Saudações, meus caros. Bem-vindos à nossa leitura de e-mails. Tudo referente ao nosso cast sobre dragões. Tô aqui com o Renato, junto comigo de novo. Cara, a gente recebeu e-mails. Meu Deus, a gente mal tem uma conta de e-mail e a gente recebe e-mails. E não são spam. Na verdade a gente recebeu um spam. Esquente a sua vida sexual, mas esse eu deletei. Esse não dá pra contar como o primeiro. Mas não satisfeito em receber um e-mail, a gente recebeu 2. Oh! Uma vitória, né, cara? E-mail e número par, dá pra cada um ler um. Justo, olha que maravilha. E, cara, acho que antes vale a gente falar, né, qual que é o nosso e-mail. Sim. É um e-mail tão grande quanto eu ficaria se eu comesse todas as costelas que eu tivesse vontade, né? Nosso e-mail é costelas e hidromel, tudo junto, @meialuaprafrentesoco, também tudo junto, .com.br. Meu Deus. De qualquer maneira, vai estar lá no link do post também, fica mais fácil. E tem o nosso Twitter também, né? Nosso Twitter é o @CEHcast. Porque a gente ainda não conseguiu roubar o CEH do maluco que tá usando atualmente. Eu acho que a gente não vai roubar, vai ficar por assim mesmo. Tá tudo certo. Tá bom. CEHcast é um bom nome também. E a nossa página no Facebook, finalmente. Yes. Que é o facebook.com/costelas-hidromel. Yes. Então eu vou começar aqui lendo o e-mail do Giovanni Arieira, que acho que para um endereço de e-mail tão grande quanto o nosso, ele resolveu escrever um e-mail tão grande quanto o nosso. Então ele começa com: saudações, caros comparsas mitológicos. Aqui quem fala é o Giovanni Arieira, diretamente de Londrina e Paraná. Pra quem não lembra, o Giovanni foi nosso convidado no nosso primeiro cast lá atrás, sobre as criações do mundo. Sim, aquela zona. Bagunça, né? A gente vai melhorando. Aí ele começou aqui. Bem, primeiramente, o cast foi sensacional. Muito informativo e cheio de piadinhas e referências do Vertamati que só ele entendia. Foi foda. Mas estou junto contigo, Vertamati. Sei bem o que é ter referências assim, diferenciadas. Perdidas, é isso. Sem sentido, né? Calma que o próximo vai ficar pior. Vai andando cada vez mais. Bem, em homenagem ao endereço de e-mail mais longo da podosfera brasileira, lá vai um e-mail igualmente extenso. Espero que o Seveniani não esteja com muita fome a essa hora. Pior que eu estou com muita fome, cara. Eu também. O meu dragão favorito ainda é Tiamat, do Caverna do Dragão. Aê, tem mais um no meu time, né? E o pior, a meu ver, era o Ord dos desenhos Histórias de Dragões. Cara, eu tive que pesquisar, não lembrava dessa porcaria não, mas quando eu olhei a foto, eu lembrei imediatamente da porcaria aqui. Coisa pra criança, né? Sim. A menininha principal parece a Dora, inclusive, desses desenhos novos de criança. Ah, sim. Aí ele falava que ele gostava daquele de 2 cabeças. Sobre os dragões de Game of Thrones, eu achei muito interessante eles terem uma pegada mais
de criatura selvagem que as de criatura mágica ou extremamente inteligentes. Selvagem tanto que você monta, né? Faz todo sentido com a ideia dos livros, séries de uma história de fantasia mais pé no chão, centrada na realidade, focada nos jogos políticos e de guerra em si. Os dragões são meio cavalos, né? Eles são levemente inteligentes e são utilizados como montaria, né? Eles não falam, ou pelo menos até agora não falaram. Até agora nem montar a menina conseguiu direito, né? Outro detalhe é que apesar de o símbolo da família Targaryen ser um dragão de 3 cabeças, eles nunca tiveram um dragão desses. Eles não eram russos. As 3 cabeças são uma alusão aos 3 irmãos Targaryen que dominavam Westeros: Aegon, Visenya e Rhaenys. Mas cada um montava um dragão de apenas uma cabeça. Eu sei, mas a alusão que eu fiz foi pelo símbolo mesmo. Sim, mas, cara, na minha cabeça existiu um dragão de 3 cabeças, assim, é mais legal. É muito mais legal um dragão de 3 cabeças, né? E você imagina que, tipo, sei lá, o primeiro tinha 3 cabeças, não sei, quando criou a família. Aí ele passa pro dragão de São Jorge. Aí ele fala: a respeito do dragão de São Jorge, vale lembrar que a figura do santo remete a um general e padre romano do século 3 depois de Cristo, o que reforça o que vocês já comentaram a respeito das influências romanas no mito. Além disso, esse dragão especificamente não está na Bíblia, mas a ideia do dragão tem a ver, adivinha com o quê? Com uma princesa. Maldito dragão. A lenda é que São Jorge passava por um vilarejo onde descobre que havia um dragão que exigia moças como sacrifício para não destruir todo o reino. Sua pele não poderia ser perfurada por lança ou espada e só restava mais uma moça a ser sacrificada, a princesa. Assim, Jorge resolve lutar com o dragão e mata enterrando a lança na garganta do monstro e salva a princesa e o reino. Faz sentido. É recorrente esse tipo de história também. Eu achei que essa história tava na Bíblia. Não sabia que não estava. Eu acho legal e pra mim, assim, já que envolve São Jorge, é um dragão relacionado com a mitologia hebraico-cristã. Exato. Sobre o fato de alguns dragões terem 4 membros e 2 asas. Cientificamente, isso seria muito pouco provável. Primeiro, considerando que os dragões seriam vertebrados, e se eles não são, não faço a menor ideia de como se sustentariam fora d'água. Não há nenhum ramo evolutivo que possa ter dado origem a vertebrados alados e que as asas não sejam modificações dos membros superiores. As asas independentes dos membros ocorrem sim, mas estamos tratando de insetos. Considerando que os humanos teriam tido contato com dragões mesmo no início da organização da humanidade, é difícil conceber que os dragões seriam imensos insetos evoluídos. Mas, por último, considerando que os dragões fazem parte do ramo da fantasia e não da ficção científica, dane-se a lógica e que eles voem, cuspem fogo, gelo, ácido, falem e juntem tesouros. É exatamente o meu pensamento. Whatever. Não importa. Você tem tantos outros monstros, né? Eu acho que eu até comentei durante o cast o fato dele ter 2 asas separadas dos membros posteriores. Posteriores não, anteriores. Anteriores é mais viável, você falou mesmo. Porque não tem sustentação nenhuma, né? Pra esses ossos das asas, ou a cartilagem da asa, ou o que quer que seja que seria aquele negócio, né? E você pensa também no movimento do músculo, né, cara? Imagina. E a gente poderia até pensar que se ele não fosse um vertebrado normal, ele pudesse ter um exoesqueleto e isso fosse a carapaça e a escama dele, mas isso é muito extrapolação maluca, né? Isso não tem muita lógica. E com certeza por aí afora, você tem a história de escorpiões gigantes, mas então tem espaço pra insetos gigantes também. Sim. Deixa eles cuspirem também, gelo, fogo, ácido, fazer o que eles quiserem. É por isso que a gente gosta tanto de mitologia. Pois é. Aí pra finalizar, a edição está cada vez melhor e dessa vez vocês chutaram bundas com a trilha sonora, hein? Sensacional. Eu particularmente tenho que agradecer ao nosso time que fez, porque a trilha sonora é tudo em cima exatamente do que a gente tava falando, então... ficou fácil. A gente falou de coisas legais, foi muito fácil sonorizar. A sonorização do anterior foi um pouco mais difícil achar músicas que tivessem tempo, na verdade, porque a gente achou várias musiquinhas de 30 segundos, 20 segundos, e aí isso pra editar foi uma porcaria. Nossa, ia ficar uma porra louquice de vírgula sonora, né, cara? Pois é. Se já tinha Capitão Planeta suficiente naquele cast, se dobrasse o número de Capitão Planeta, acho que eu ficava maluco na edição. Aí ele termina: bem, era isso, um forte abraço a todos e parabéns pelo excelente trabalho. Valeu, Arieira, valeu mesmo pelo e-mail, cara. Continue mandando e quem quiser contrapor algum dos pontos dele também mande e-mails pra nós e vamos adiante. Bom, o outro e-mail que nós temos é do Marco Febrini.
Vamos lá. Olá, senhores dos salões da podosfera. Me chamo Marco Antônio Febrini Jr., mas muitos me conhecem apenas por Gandalf. Opa, sacanagem. Right. O podcast de vocês ficou muito foda, muito informativo e completo. Aprecio muito as criaturas tratadas no cast, como o Vertamati bem sabe. ênfase para a parte em que é discutido um pouco sobre o dragão europeu tradicional e o Wyvern, os quais muitas pessoas pensam ser os mesmos, erroneamente, é claro. Levando-se em consideração a quantidade de membros de cada uma das subespécies aqui tratadas, o dragão europeu tradicional, ou Draco, possui 4 membros e 2 asas articuladas com ossos, músculos e garras. Sim, elas têm garras nas pontas das asas. Enquanto o Wyvern, por sua vez, possui 2 membros inferiores e 2 membros superiores, não possuindo assim asas articuladas, mas sim membros ativos, com ossos, pouco músculo e muita membrana. Algo semelhante, mas não igual, aos morcegos. Eu tenho essa visão também, de uma asa da frente parecida com a asa de morcego, né? Um pouco menos forte do que a visão da pata dianteira de um dragão com 4 patas. Algo um pouco mais delgado, né? Esse negócio pro dragão europeu ter a garra na ponta da asa, eu acho cabível também. Senão fica aquela asa redondinha na ponta, fica tipo tesoura de criança, assim, sabe? É cotoco, tem um cotoco. Então, tipo isso, acho muito justo. Bom, deixo aqui apenas uma queixa. Como vocês não falaram do Glaurung, o dragão terrestre mais foda no mundo fantástico e literário. Um dragão muito simbólico e poderoso, presente na mitologia tolkieniana. Tão forte foi sua influência sobre aqueles que leram a história do dragão, que algumas sociedades de leitores e pesquisadores juram que ele existiu de fato. Isso é, obviamente, uma forma de imortalizar o Glaurung no nosso mundo, fora dos livros e da literatura, mas vale ser citado somente como forte influência e admiração. Eu gosto muito de Tolkien, mas Glaurung é a última coisa que vem na cabeça quando eu penso em Tolkien. Então, Marco, eu vou ter que ler de novo, e quem sabe na próxima leitura de e-mails eu já sei melhor o que o Glaurung fazia. Ou quem sabe em outro cast sobre Tolkien, talvez. Essa é uma boa também. Tá na lista. Bom, pra finalizar, desejo a todos um ótimo banquete, longas e desafiantes batalhas, e que lutem todas o mais embriagado possível, pois como é retratado na Edda Poética, aquele que vence a batalha geralmente é o que está mais embriagado. Forte abraço, galera, e continuem com um ótimo trabalho. Muito obrigado, Marco. Continua ouvindo, com adições construtivas ao programa. Valeu, Febrini. E pra quem não sabe, vou aproveitar porque o cara, gente fina, é meu amigo, então eu vou falar. Ele é o host do Alguma Coisa Cast, que também é um cast muito bacana, muito engraçado também. Além dos nossos e-mails, a facilidade do mundo moderno, né? Fomentar pelo Facebook. Eu tô esperando um comentário pelo Twitter, tá? Tô esperando. A gente tem mais um comentário da Aline, que comentou no outro cast e agora comentou nesse também. E a gente continua não sabendo pronunciar seu nome, apesar de achar que é Miller. Pra mim é Miller, não tem outra opção. Acho justo. Então é Miller. Pronto. Aí ela fala assim: fala aí, meus queridos. Fiquei impressionada por ter um e-mail meu lido. A gente lê, olha só. Então ela falou que ela ficou impressionada por ter um e-mail dela lido. E falando desse novo podcast sobre dragões, sinto-me no dever de falar nos mais recentes e famosos. Será que alguém lembra deles? Drogon, Rhaegal e Viserion? Pois é, eles são os novos bebês preferidos da galera. Interessante como na história de Game of Thrones, o poder humano sobre essas criaturas indomáveis aparece como algo que vai definir, talvez, o final da história. Um ser humano domesticando um dragão real, é incrível pensar nisso. Eu acho fabuloso e a gente falou deles. A gente mencionou, mas a gente não falou os nomes, a gente só falou dragões do Game of Thrones, eles eram coloridos. Eles eram coloridos e eram wyverns. Ela falou, foi comentado um filme que desde a infância tinha sido meu preferido, Coração de Dragão. Acho que além de toda a história óbvia que o filme mostrava, já que não li os livros, uma importante lição foi passada pra mim. Respeitar todo tipo de ser vivo, compreender e ter no mínimo o bom senso de julgar algo que não conhecemos. Desde sempre, ouvimos histórias sobre demônios, criaturas do mal, ladrões de ovelhas e tudo mais. Pra mim, tudo é medo. O medo que a humanidade tem de se ver inferior a uma outra criatura. Esse filme é maravilhoso. Eu sou apaixonadaço por esse filme, pelas mensagens que ele traz. Além da imagem do dragão, era foda. Imagina eu, criança, vendo um filme desse, né? Eu acho esse filme muito bom. Era um dos meus preferidos quando eu era criança. Eu assistia em loop. O VHS tinha furo, mas a minha memória dele está mais no fato de o dragão ter a voz do Sean Connery do que qualquer outra coisa, cara. Puta, o pessoal fala que a dublagem é boa, que foi o Miguel Falabella. Ficou bom mesmo. Eu respeito pro caralho o Miguel Falabella, mas, mano, Sean Connery, ponto. O dragão só faltou falar Kiss my ass.
Aí ia ficar perfeito o filme. Ia ficar sensacional. Aí ela só termina, né? Mais uma vez, parabenizo o Temer e o decorrer do podcast. Fiquem bem e o microfone estava ok. Aê! E depois dessa leitura de e-mails vai ficar melhor. Muito bom. Já que a gente tem mais 2 comentários aqui no site e eles são curtinhos, a gente vai aproveitar aqui. E um deles fala de Godzilla. Tá na sua praia. Comentário do Rafael Augusto Geraldo Seni. Gostaria de dizer que o Godzilla nos filmes japoneses era um dinossauro antes de ser transformado pela radiação. E isso é mostrado no filme de 91, Godzilla vs King Ghidorah. O filme de 98 nem serve de referência. Concordo. Não deveria nem ter citado no seu comentário o filme de 98. E eu acho que como ele expele gases com chamas radioativas, ele poderia ser considerado como um dragão. É exatamente a minha visão. Ele é uma mistura da ideia real, né, do dinossauro. Ele é meio parecido com o T-Rex, né? Como você mesmo comentou, né? Precisava pôr um cara em pé lá dentro, né? Quando ele foi criado. Pois é. E eu acho legal isso, porque tá fazendo referência às duas coisas, né? A ideia do dragão, do dinossauro, da bomba atômica, da radioatividade. Eu acho a ideia muito legal. Pena que foi uma ideia executada desde os anos 50, se não me engano, né? Ou 60, não lembro agora. E, infelizmente é um cara com roupa de borracha. Faz parte do glamour da coisa agora, mas... Faz. Agora é vintage. É, eu estou maluco pra assistir o novo filme do Godzilla. Maluco. Puta, eu tô torcendo pra ter o King Ghidorah, cara. Eu acho que nesse primeiro não vai ter, vai ser tipo o teste, assim. Eu acho que nesse primeiro ele vai ser o inimigo, né? Assim como era no original. Não tinha ninguém pra chamar ele, né? Exato. Não tinha o Ranger Verde pra chamar ele. E por último, fechando com chave de ouro aqui, a Daniele Pagnozzi. Ela fala assim: cara, curti muito esse tema. Gosto, como todo mundo, muito de dragão. A pegada do Dragonlance muito me atrai. Cara, como que a gente esqueceu de Dragonlance, velho? Eu sei como é que eu esqueci de Dragonlance. Eu realmente não manjo nada de Dragonlance. Puta, é um livraço, cara. É um inglês simples, mesmo pra quem tem alguma dificuldade pra ler inglês, é um inglês tranquilinho. Não temos tradução? Cara, a tradução em português, ela é uma das traduções mais criticadas da história, eu acho. Ah, é? É horrível a tradução do português, assim. Ah, então galera, ignorem a tradução. Façam um esforço ou peguem o português de Portugal, que é um português mais acessível. Ele é muito mais fiel, ele é muito melhor. Bom saber. Tudo aquilo que a gente falou de D&D tem lá, cara. Não. Dragão de várias cores, poder diferente, cara com poder relacionado. Tem uma deusa que é um dragão, que é a deusa malvada, ela não é a Tiamat, ela chama Darkes. Alguém me corrija pelo Twitter. Olha lá, hein? Ó o desafio. Enfim, palavras da Daniele, enfim mesmo. Abraços. Bom, galera, assim a gente fecha mais um cast. Com uma leitura de e-mails mais caprichada dessa vez. Continuem mandando e-mails, né? Entrem no nosso Twitter, se comuniquem. A gente gosta demais de receber mensagem de vocês. Todas as abobrinhas que a gente falar no cast, vocês corrijam aí, por favor. A gente esquecer também, sempre bom. Bom, pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Você não vai se despedir? Não. Desejam mais alguma coisa? Eu quero mais costela. Eu quero mais hidromel. Olá, beleza? Quer qualidade? Quer confortos? Conhece as lojas Capitão West? Vem pra cá, Capitão West. Produtos personalizados. Temos nosso telefone para contato 47 8901 4095. Nossa página no Facebook www.facebook.com/loja Capitão West. Também temos nosso e-mail para contato, lojacapitãozwest@gmail.com. Venha pra cá, você vai ter qualidade e compromisso com você. Capitão West, poder infinito nas suas mãos.